Olá! Um crime brutal na orla do Rio de Janeiro, com impacto em todo o país. O caso Moise chamou a atenção para a violência contra migrantes e refugiados. A Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou audiência pública sobre o tema. Afinal, a cordialidade brasileira é um mito? E como escravo ele foi tratado, amordaçado, sufocado, espancado, amarrado e assassinado. Hoje a gente vive com medo no Brasil. O Brasil é um país violento, extremamente racista. Não é lugar seguro para refugiados. Venezuelanos, haitianos, congoleses. Eles chegam como imigrantes, refugiados. Vejam quem são e quantos são. Mas não confundir, migrantes se deslocam, mas continuam recebendo a proteção do seu governo. Já o refugiado busca abrigo contra conflitos armados ou perseguições. No Brasil, são 1.300.000 estrangeiros morando no país. Já os refugiados reconhecidos pelo Brasil até 2020 eram pouco mais de 57 mil. Na sua maioria, venezuelanos, sírios e congoleses. Em 2020, o Brasil recebeu pedidos de refúgio de pessoas de 113 países. Quem chega para ficar no Brasil espera acolhimento, é claro. Mas se o emprego não está fácil para o próprio brasileiro, imaginem para o estrangeiro. Resultado? Informalidade e mão de obra barata e escrava. O que nos preocupa são as falsas promessas de trabalho, né? Durante a pandemia, mais pessoas foram empurradas para o estado de necessidade e o que nós verificamos é que aumentou o número de pessoas em condições análogas de escravo. Grandes empresas têxteis se valendo do serviço deles por terceirização, quarteirização, quinteirização e alegavam nada a saber, né? O que nós chamamos de a conveniente cegueira deliberada, né? As empresas se colocam em assintosa situação de desconhecer a realidade. Se agrava essa situação a informalidade no Brasil. O Brasil virou um país de bicos. São pessoas que trabalham 14, 15 horas sob um sol carioca, que todos conhecem, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de vínculo, recebendo uma remuneração proporcional às suas vendas, uma comissão referente às suas vendas. É triste essa realidade. Não têm emprego e renda, moram na rua ou em subhabitações. São discriminados, perseguidos, sofrem de preconceito e racismo, não têm segurança alguma. A legislação brasileira protege, sim, o trabalhador. Mas cadê essa legislação na frente do trabalho imigrante? Onde que ela atua? Como que ela atua com a população imigrante? Porque ainda a gente não está vendo isso. E são muitos casos e muitos casos. A palavra já foi dita, acolhimento. E no caso dos venezuelanos, o Brasil criou a Operação Acolhida. A Operação Acolhida foi criada em 2018 pelo governo federal. Ela oferece assistência emergencial aos refugiados e migrantes venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. De 2017 até 2021, 610 mil venezuelanos entraram no país e 260 mil solicitaram regularização migratória. Mais de 66 mil venezuelanos já foram deslocados para 788 municípios brasileiros, atendendo ao princípio de interiorização da Operação Acolhida. Nós não temos dados exatos da Operação Acolhida, não há um acompanhamento feito de forma séria, não há uma política do governo federal e nós verificamos que o Exército passou a ser um intermediador de mão de obra, o que se chama de vaga sinalizada. Basta uma empresa dizer que tem intenção de contratar e aquelas pessoas chegam. E os órgãos de fiscalização, como os auditores fiscais do trabalho, a assistência social do município que vai receber, raramente são comunicados.
passaram pelo Brasil quase 400 mil, cerca de 400 mil venezuelanos. Nós temos hoje no Brasil cerca de 160, 170 mil venezuelanos com autorização de residência já deferida e 50 mil já com refúgio reconhecido, mostrando que estamos atentos a todo esse movimento e que a estratégia de interiorização é um dos aspectos de toda a operação, né? É uma das saídas para a solução do problema que hoje se dá majoritariamente em Roraima, mas não só, né? Também já atinge o estado do Amazonas e principalmente partes começam a ter mais efeito sobre o estado do Pará e alguns outros estados. Da Operação Acolhida, como eu disse, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado que mais recebe, e nós observamos que os empregos que são oferecidos são os empregos que os brasileiros não querem mais. O exemplo mais claro são os frigoríficos, que adoecem as pessoas, um trabalho repetitivo, em condições penosas, frio, em pé, barulhos, e são essas as oportunidades que estão sendo oferecidas, na maioria dos casos, para os venezuelanos. Falamos da dificuldade de trabalho digno para quem chega ao nosso país. Agora, outro ponto levantado durante a audiência pública: a saúde mental. Bastantes imigrantes ainda não têm acesso à saúde mental por inúmeras razões, como questões financeiras, porque eles não têm como pagar um psicólogo, e sabemos que um psicólogo é muito caro, né? Um atendimento psicológico é bastante caro, então muitas vezes eles não têm como pagar. A discriminação racial, ela afeta sim o psicológico da gente, ela afeta sim a nossa história, ela afeta sim o nosso convívio na sociedade, porque a gente não consegue conviver e tu sai para trabalhar, tu tá dentro do ônibus, tu tá reprimendada, tu chega no trabalho, tu tenta um pouco se sentir feliz e tu sai de novo na rua, tu tá de novo reprimendada, e quando tu chega em casa, tu tá totalmente abalado, porque tu te pergunta, vai que um dia alguém decide do nada me dá um tiro. A estudante do Congo, hoje no Brasil, fala com propriedade do estrangeiro que mora fora da sua terra natal e alerta para uma sensação que a acompanha no dia a dia: o medo. E hoje eu, como mulher negra, imigrante, quando vejo um carro da PM, eu não vou do outro lado mais, eu troco de rua. Eu faço a volta, porque eu não sei o que vai passar na cabeça dele. Vai que ele dá um tiro na minha cabeça também. Do nada. Hoje, a gente vive com medo no Brasil. O medo hoje faz que tu não consegue avançar, porque uma sociedade brasileira, ela é racista. E ela está sendo cada vez mais cruel com os africanos e com os migrantes aqui. Você falou muito a palavra medo, corretíssimo. É isso mesmo, é medo. Quem não tem medo? Quando vê que tantos e tantos estão sendo assassinados, roubados, presos, colocados não sei aonde, a palavra medo, sim, é triste a gente dizer que tem medo. Medo de falar, medo de sair. Tem que orientar os filhos a ter medo. Infelizmente é isso. Emprego, bem-estar mental e agora alguns dados apresentados durante a audiência pública. Com ou sem pandemia, o estigma da insegurança alimentar. A pesquisa sobre segurança alimentar foi realizada em zonas de fronteira, Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e Oiapoque, no Amapá, antes e depois do início da pandemia da Covid-19. Em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, 80% dos entrevistados apresentavam algum nível de insegurança alimentar. Já no Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa, 96% afirmaram sofrer algum nível de insegurança alimentar. A pesquisa conclui que a fuga da fome é um fator determinante para motivar deslocamentos de uma parcela significativa de imigrantes e refugiados. Eu acredito, nobre senador Paulo Paim e demais participantes dessa mesa, que se nós olharmos para a questão da alimentação como uma questão estratégica para viabilizar esses mínimos sociais, essas pessoas, muitas delas nem se submeteriam a essas formas degradantes de trabalho, porque não teriam necessidade para adquirir um mínimo de subsistência. Moise, negro, africano do Congo, 24 anos e há 11 no Brasil. Morreu torturado na orla da praia no Rio de Janeiro. E a indignação
foi o retrato da audiência pública. O jovem Moise teria ido ao quiosque em que informalmente trabalhava na orla da Barra da Tijuca, bairro nobre da zona oeste do Rio de Janeiro, para cobrar uma dívida de R$200, referentes aos dias trabalhados. Crimes como este, que estão longe de serem isolados, são uma manifestação mais cruel e desumana de racismo e xenofobia. Traz em nós os sentimentos mais tristes que possam existir. Infelizmente, Moise e a família Kabagambe revelaram para nós o buraco profundo da negação dos direitos dos negros e negros da diáspora. Moise não é uma exceção. Moise faz parte dos 75% de brasileiros pretos e mestiços que trabalham cotidianamente, ganham de 0 a 6 salários mínimos, estão nas periferias, estão nas favelas, nas quebradas, se organizando. A gente, família, estamos pedindo mais a justiça para o nosso irmão. E sabemos muito que tem muitas coisas escondidas por trás disso. E ter mais participantes que não estão presos, que estão sendo protegidos. E a gente está pedindo ajuda de todos, principalmente da polícia, que possa liberar o vídeo total, todos os vídeos que a gente viu na delegacia de homicídio, que possa ver que tinha mais pessoas que participaram, né? E que queremos todos presos. Todas as pessoas que fizeram isso com o nosso irmão, que seja preso por isso. Vendo a integridade do vídeo, vocês tudo verão simplesmente que há sim participação de outras pessoas, tanto em qualidade de omissão de socorro e de agressões. Mas esse vídeo aí não está aparecendo e não está nos deixando seguro, porque sem a prisão de todos os envolvidos, a família não se sentirá segura. Mais uma vez, reitero toda a consternação que a situação do Moise nos trouxe. Assim, realmente, o vídeo é muito bárbaro, né? E acho que temos que aprender o que o caso nos possibilita aprender para que a sociedade brasileira não repita isso. O Moisés foi um caso que foi filmado e que foi mostrado. Mas são quantos que foram mortos, que não foram filmados? Eu demorei para raciocinar isso. Eu levei tempo para poder falar. O espancamento físico do Moise, que o levou à morte, aconteceu no dia 24, à noite. Somente no sábado seguinte, depois da família e de membros da comunidade congolesa se manifestarem, organizarem manifestações na praia, que, entre outras palavras, incomodar os banhistas, que a polícia, de fato, passou a se mobilizar. Moise tem a cor da pele que atrai esse ódio, mas era um trabalhador intermitente, a morte dele é um acidente de trabalho, e ele é só um exemplo, né? Ele é um triste exemplo, mas nós não podemos nos fechar para o racismo como um caso isolado, como um caso individual. Esse caso é um caso específico de trabalho escravo, e como escravo ele foi tratado, amordaçado, sufocado, espancado, amarrado e assassinado. Essa é a realidade do nosso Brasil. Mas a violência, a barbárie, o descaso se sucedem. Acompanhem. A omissão do Estado e o silêncio daqueles que detêm o poder é tão criminoso como o ato que foi praticado contra o cidadão Moise, contra Marielle Franco, contra João Alberto Silveira Freitas e tantos outros negros e negras cruelmente executados neste triste Brasil. Este silêncio compactua com o racismo escancarado que nos envergonha. Nós falamos daqui do estado do Rio de Janeiro das chacinas, dos 9 tiros em Marielle Franco, dos 80 tiros em corpos negros de um músico, da perda de crianças. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro,
é o estado que mais mata jovens de 6 a 19 anos do Brasil, e a gente precisa falar disso, que são corpos majoritariamente negros, que são corpos majoritariamente periféricos. E vejam, estamos falando aqui, direto da Câmara de Vereadores do Rio, onde nós já perdemos uma parlamentar executada para esses poderes narcos-milicianos, e nós não podemos recuar nesse debate. Que não seja só o caso do Moïse que seja resolvido, mas que seja o caso de outros congoleses que morreram, haitianos que morreram, venezuelanos que morreram, e que as políticas públicas de saúde sejam estabelecidas para a população imigrante, incluindo o haitiano, venezuelano, sirianos, porque isso falta aqui no Brasil. O caso do Moïse, senador Paim, é apenas mais um. A Comissão de Direitos Humanos dos últimos 3, 4 anos acumula casos, tá, de negros, pobres, moradores da favela, mortos ou espancados, ou com um tiro, ou como foi o caso do Durval essa semana, confundido com um bandido. Por que confundido? Confundido apenas pela sua cor? E lembrando que as comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado vão acompanhar as investigações do assassinato de Moïse Kabagambi. E no Senado, durante a pandemia, foram aprovados projetos de combate ao racismo. O senador Paulo Paim lembrou dessas pautas e da importância da análise agora pela Câmara dos Deputados. Um dos projetos reconhece a injúria racial como crime de racismo. O artigo sai do Código Penal para a Lei de Crimes Raciais. A pena, que era de 1 a 3 anos de prisão, passa a ser de 2 a 5 anos. A matéria está agora na Câmara dos Deputados para análise. Eu já deixo aqui um pedido que é fazer a Câmara dos Deputados. Tempo de pandemia, nós aprovamos no Senado mais de 10 projetos de combate ao racismo e preconceito. Mais de 10. Todos vão na linha de proteção para negros e negras e refugiados. A Câmara não aprovou nenhum dos que nós votamos para lá até o momento. Estou fazendo essa fala não por uma agressão à Câmara, mas com carinho à Câmara, deputados. Eu sei que foi muito trabalho, tempo de pandemia, né? Desde a abordagem policial, por exemplo, todos nós sabemos, auto de resistência, questão da injúria, enfim, projetos que ajudariam muito no dia a dia do nosso povo tão sofrido. Apesar das dezenas, centenas de projetos, de leis, etc., que existem, de alguma maneira, de combate ao racismo, de acolhimento de imigrantes, de refugiados, nós precisamos ainda trabalhar muito para que isso se torne efetivo, né? Nós precisamos tirar todos esses projetos, esses belos projetos, e torná-los efetivos. Afinal, somos ou não um povo que recebe bem os estrangeiros que nos procuram? Vivemos tempos estranhos. Racismo, xenofobia, homofobia, intolerância religiosa são crimes que atentam contra a dignidade humana e produzem efeito não apenas nas vítimas, mas também em toda a nossa sociedade. Os migrantes querem encontrar em nosso país uma casa, um lar, ou como o próprio nome nos remete, um refúgio para seus familiares, um recomeço. Infelizmente, hoje não estamos oferecendo este recomeço, mas sim estamos oferecendo violência e intolerância. O Brasil é um país violento, extremamente racista. Não é lugar seguro para refugiados, principalmente sendo os refugiados negros. O negro é visto como ameaçador e, portanto, descartável. Fazemos de conta que vivemos numa democracia racial. Infelizmente, temos um presidente da República que deveria se pronunciar, que deveria falar a respeito, e foi quieto, né? Cadê o governo brasileiro frente ao caso do Moïse? Mas não só frente ao caso do Moïse, frente a outros casos que aconteceram com outros migrantes, com outras mulheres migrantes que hoje trabalham de forma escrava. Ao que percebo, estamos num labirinto de intolerâncias, sugados pela verve do ódio, da violência, trancafiados em nossos próprios
a nossa própria solidão, onde até a vacina é negada. Perdão peço aqui, nesse momento, no plenário do Senado da República, aos que escolheram o Brasil para viver e não foram acolhidos. Estão sendo machucados, torturados e assassinados. E eu não tenho dúvida que o caso que nós estamos vendo hoje é o racismo estrutural, né? E precisamos evoluir, não só a questão do racismo estrutural, mas o senador Paulo Paim também disse, uma pessoa trans no Brasil vive 30 e pouquinhos anos. Então, que país é esse, que mito é esse de que somos um país de alegria se nós matamos as pessoas trans como nenhum outro país? Que miscigenação é essa que é considerada bonita, mas uma trabalhadora que aqui nos brindou com o seu relato, a Gaelf, nos diz que sai para a rua, né, com medo. Então, que país é esse? Problemas, muitos, mas temos propostas. O que me parece o grande desafio é a gente pensar em política pública de forma transversal. Eu não posso falar de saúde exclusivamente para brasileiros. Eu preciso entender que tem um público migrante e refugiado, e aqui eu falo isso para todas as políticas públicas, seja cultural, laboral, educacional. A gente tem que integrar no âmbito de cada política o migrante e o refugiado que aqui vive. Esse é um desafio. Minha sugestão, como uma proposição final, considerando os números da Operação Acolhida, é um encaminhamento preventivo, né? Para onde estão sendo direcionadas essas pessoas? Não basta uma vaga sinalizada, vai de qualquer jeito e depois se resolve lá no local. Isso não está dando certo. Outras tragédias, nós vamos ver outras tragédias, talvez algumas televisionadas, outras não. Vou mais uma vez insistir, né, no encaminhamento psicológico dos novos imigrantes que acabam chegando aqui, principalmente onde eles são recebidos, que tenha sempre um assistente social, um psicólogo, como eu gosto da palavra, as políticas públicas adequadas realmente à população imigrante. Quando falo de políticas públicas, são políticas públicas de saúde, políticas públicas de trabalho, políticas públicas culturais, todas as políticas públicas realmente que vai atender a população imigrante, não só a população imigrante negra, mas a população imigrante branca também que acaba chegando aqui no Brasil. E não há hoje, ainda no Rio de Janeiro, uma política de Estado, uma política municipal que seja de acolhimento a vítimas de violência de Estado, de acolhimento a vítimas de violência urbana com recorte racial. A família de Moise viverá de doações? A família de Moise irá passar por acolhimento psicológico durante quanto tempo? É fundamental que o Ministério Público também se atente às relações dos patrões desses quiosques com a milícia e com os poderes narcomilicianos dos territórios do Rio de Janeiro. As nossas instituições precisam ser altivas e dar um recado a todos aqueles que se constroem na base do genocídio da nossa população, do genocídio dos nossos trabalhadores e da negação e do arrancamento dos nossos direitos. Que o caso Moise não se transforme em mera estatística. A palavra de ordem é justiça para todos os Moises. A nossa defesa é pela igualdade de direitos, igualdade de condições, entendendo que há uma troca muito salutar para a nossa sociedade e para eles em todos os aspectos, né, do indivíduo, cultural, gastronômico, sociológico, musical, forma de pensar e de produzir no trabalho. A maioria da população brasileira que também está em dificuldades compreenda que não há uma concorrência. Os migrantes, eles vêm a acrescentar ao Brasil, eles vêm acrescentar em esforço, eles vêm desenvolver junto conosco o nosso país, né? Mas a forma justa não é se pensar se há uma concorrência, né? O que tem que se pensar é por que essa escassez, né? Eu acho que o Senado é imprescindível, peça-chave na articulação do enraizamento dessas políticas públicas que se fazem urgentes.
passamos pela Conferência de Durban, passamos pela Convenção de Genebra e nós temos responsabilidade a todo negro e toda pessoa negra que vem aqui, integrante da diáspora no território brasileiro. Nós temos responsabilidade pública por essas vidas e por esse modo de vida. Hoje, perante o Senado Federal, nós reivindicamos uma efetiva resposta à brutalidade e impunidade que assola o nosso país. Não nos calaremos. Gente, a gente é sempre confundido com o bandido. Sempre. Sempre é o bandido. Ou sempre é o bandido. Porque se fosse um homem negro de cabelo branco, azul, será que ele seria confundido com o bandido? Ou se o Moïse fosse um francês de cabelo loiro, será que pagariam para ele esse valor de 2 dias de trabalho? Eu acredito numa outra sociedade onde os negros e brancos caminhem juntos, como está aqui nesse momento. Mas só os negros e negras sabem como dói o racismo. O Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, vêm descobrindo a cada dia pessoas que vêm para o nosso país sendo tratadas como escravas, na escravidão moderna. Então, é fundamental que essas pessoas não se tornem um novo João Pedro, uma nova Ágata, um novo Durval, uma nova Kathleen e um novo Moïse. Igualdade e o fim da impunidade. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.